Palavra de Deus, no capítulo 36, livro de Jó, capítulo 36, graças a Deus. Vamos meditar no que diz a palavra do Senhor. Hoje vai ser só um versículo. Jó 36, versículo 26, bem antes de Salmos. Jó 36, 26. Os que acharam, diga amém. Amém. Vamos lá. Eis que Deus é, que diz a sua Bíblia? Deus é grande, e nós o não compreendemos. Nós entendemos, e o número dos teus anos não se pode calcular. Amém. Vamos ler de novo? Vamos ler em voz alta? Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Amém. Vamos fechar os olhos. Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja, revela, Senhor, o teu querer, a tua vontade. Nos dê inspiração do teu Espírito Santo. Nos abençoe nesta manhã de domingo. Nos faça compreender esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Jó, uma história que nós já ouvimos falar, pregando aqui na igreja, já deve ter lido, ou alguém comentando, sei lá. É a história de um homem que passou por muitas dificuldades. História de um homem que espanta. Não é de alguém passar dificuldade, porque as pessoas passam dificuldades, mas o espantoso é o fato dele ser um homem bom, um homem de Deus, dele passar por aquilo que ele passou sendo um homem de Deus. O que aconteceu com Jó? Perdeu tudo. Não entrarei no mérito para dizer se a história ela é real ou se é uma ficção, uma novela. Não vou entrar nesses méritos. Mas o que eu quero expor aqui para vocês é o que assusta. É o fato de um homem que servia a Deus passar por aquilo que ele passou. O nó que dá na nossa compreensão da história de Jó é tentar compreender por que ele passou por tudo isso. E às vezes a gente vê Jó e a gente tenta meio que fazer de advogado de Deus. A gente tenta, dá a impressão de defender Deus. Também não é minha tentativa aqui nessa manhã. Porque Deus ele é soberano. Amém, queridos? Deus ele é soberano. Eu já vou partir daí. Mas o fato de um homem de Deus, um homem bom, um homem que fazia o bem, perder tudo que ele perdeu a casa. Perdeu a casa com tudo que tinha dentro. Perdeu seus filhos. Todos os seus filhos. No mesmo dia. Perdeu todos os seus bens, as propriedades que ele possuía. Ele perdeu tudo. Perdeu a saúde. No segundo momento da sua aprovação, ele perde a saúde. A Bíblia vai falar que deu uma enfermidade nele, da sola do pé até a cabeça. Ele tinha todo o seu corpo ferido, machucado. Ele se coçava usando um pedaço de telha. Então a Bíblia, quando fala de Jó, ela não economiza em dizer o tanto de sofrimentos
de desgraças que aconteceram com ele. O espantoso é a gente olhar e pensar que esse homem era um homem de Deus. Jó não era um homem que planejava o mal das pessoas. Jó não era um homem idólatra, porque alguém poderia dizer, mas ele era idólatra. Não, não era idólatra. Jó não era um homem que na sua fartura se esqueceu de Deus. Ao contrário, a Bíblia vai falar que ele ofertava para Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, e ele ofertava pelos seus filhos, pelos pecados que os filhos tinham cometido, que ele não sabia, mas ele já ofertava, e pelos pecados que os seus filhos poderiam cometer. Então, se os meus filhos pecarem, aqui já tem a oferta para que o Senhor possa perdoar os pecados dos meus filhos. Então, na sua fartura, ele não se esquece de Deus. E a história dele, a trama da história, ela vai desenrolando, mostrando ele perdendo, falando com Deus, porque Jó não nega Deus, Jó não dá as costas para Deus, ele não blasfema contra Deus. Mas a Bíblia vai falar que em todo tempo ele fala com Deus, e a impressão que dá é que Deus não respondia às orações de Jó, ou que Deus não estava ouvindo as orações de Jó. Sobre isso eu posso dizer duas coisas bem seguramente para você. Primeiro, Deus sempre ouve as nossas orações. Vamos falar isso? Diga para quem está ao seu lado assim: Deus sempre ouve as nossas orações. Sempre. Pastor, sempre. Se você pecou ou se você não pecou. Se você sabe orar ou se você não sabe orar. Acho que não sabe orar. Se você é justo ou é injusto. Se você está num momento bom ou num momento mau. Deus sempre vai ouvir a nossa oração. Primeiro fato é isso. Segunda coisa, ouvir todas as orações não significa que Deus vai responder todas as orações. Porque existem orações que Deus ouve, mas a resposta de Deus, ela será o silêncio. E o desespero é que quando nós oramos e precisamos ouvir a voz de Deus, nem sempre Deus fala. Ou às vezes Ele até fala e nós não ouvimos a sua voz. O desesperador da história de Jó é ver que ele orava, ele falava e Deus não respondia na medida ou da forma que ele gostaria que Deus respondesse. O silêncio de Deus não significava a ausência de Deus. O silêncio de Deus significava que Deus estava trabalhando. E é essa palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. O silêncio de Deus aqui hoje significa que Deus está trabalhando na tua vida. Entenda, Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando nos teus negócios. Deus está trabalhando no teu projeto. Deus está, levanta tua mão para o céu. Deus está trabalhando na tua causa. Deus está trabalhando na tua casa. Deus está trabalhando dentro de você. Ele está trabalhando. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Eu tenho só algumas ideias para falar para vocês aqui nessa manhã, me baseando nesse texto. São palavras de um homem chamado Eliú. Eliú era um dos amigos de Jó. Eliú. Esse Eliú, as palavras dele para Jó eram palavras de acusação. Ele acusava Jó. Não é fácil ser acusado. Injustamente. Pior ainda. Quem concorda, diga amém.
terrível alguém olhar para você e te acusar de uma coisa que você não fez. Ele acusava Jó, Eliú. Se você tiver algum amigo chamado Eliú, corre dele. Não é Lu, é Eliú. Eliú é gente boa. Esse Eliú acusava Jó de pecado oculto. Você fez alguma coisa, Jó. Porque a teologia que ele entendia era que só sofria quem tinha feito alguma coisa. Merecimento. Então você merece sofrer. E se você foi abençoada, porque você merecia ser abençoado. Isso se chama, na teologia, uma palavra, retribuição. Se você é bom, você recebe o bem. Se você pisa na bola, você recebe a dor. E ele acusava Jó. Eliú dizia a Jó: você tem algum pecado grave, por sinal, que a bênção de Deus, ela de um tempo para cá, ela desviou de você. Será bem sucedido. Você perdeu tudo. E Jó, ele tenta argumentar, mas chega uma hora que a gente não tem mais paciência para argumentar. Sabe quando você está numa discussão, você não tem mais, não é que você não tem mais argumentos, mas você não quer mais argumentar? Já aconteceu isso? Com quem já aconteceu? Diga amém. Não quer mais argumentar, se justificar. E quando ele começa a se justificar, ou melhor, quando ele começa a acusar a Jó, ele também fala de Deus. Ele fala, por exemplo, aqui nesse versículo, não vou ler todo o texto, mas ele fala uma verdade: Deus é grande. Acreditar na grandeza de Deus é fundamental para a nossa caminhada com Deus. Acreditar que Deus é grande não é somente uma poesia. Acreditar que Deus é grande não é somente uma afirmação poética que nós devemos fazer, que nós devemos louvar aqui na hora do momento do louvor. Não é só isso, dizer que Deus é grande. Dizer que Deus é grande deve ser uma convicção nossa. Ter a certeza que Deus é grande, ter a convicção que Deus é grande, é algo que deve suprir, alimentar a nossa alma. Acreditar que Deus é grande deve ser um fator fundamental quando eu passo por problemas na minha vida, quando eu tenho um problema grave, sobretudo, quando eu tenho um momento difícil na minha vida, quando eu tenho um laudo médico contrário na minha vida, eu tenho que olhar e dizer: Deus, Ele é grande, ou seja, Deus é maior do que esse meu problema, amém? Quando eu passo por um problema na minha casa, um problema grande, eu tenho que olhar para esse problema e eu tenho que dizer: o meu Deus, Ele é grande, Ele é maior do que esse meu problema. Quando eu passo por uma adversidade, seja em qualquer área da minha vida, eu tenho que olhar para ela e dizer: você pode ser grande, mas o meu Deus, Ele é maior do que você, amém? Por isso nessa manhã entenda, abre a tua cabeça aí, em nome de Jesus. Deus é maior que a tua dor, Ele é maior que o teu problema, Ele é maior do que a dificuldade que você está passando. Ele é grande, você crê nisso? Então aplauda o Senhor e glorifica Ele por isso. Glória a Deus. Deus é grande. Ele fala, Eliú fala, é verdade o que ele falou: Deus é grande. E ele vai dar uma continuidade aqui que eu também achei interessante. A palavra de Eliú. Ele fala assim, ó: e nós não compreendemos. Nós não entendemos. Nós não explicamos Deus, nós não entendemos Deus. Tem várias músicas agora que falam sobre isso, né? A gente não entende Deus, não compreende o agir de Deus. Não tem como explicar Deus. Fala para quem estiver ao teu lado assim, olha para essa pessoa e diga assim: não tem como explicar Deus. Fala assim: não tem como compreender o agir de Deus.
tem como. Vamos começar aqui. Tudo que aconteceu com Jó, a dificuldade que ele passou, primeira coisa, aconteceu de repente. E eu pude entender, não Deus, só estou tentando falar como eu entendo Deus, mas eu pude entender que muitas coisas relacionadas a Deus, elas acontecem de repente. Começa a lembrar da tua vida. Quantas coisas ruins já aconteceram na nossa vida de repente? Não é verdade? De repente, estava tudo bem, não estava sentindo nada, deu uma dor. De repente, estava lá, fui trabalhar normal, quando eu cheguei lá, fui mandado embora, de repente. Eu estava lá e de repente recebi essa notícia. De repente acontece. E acontece muito para o negativo. Uma tempestade levanta na nossa vida de repente. Não é verdade? Muitas coisas ruins, elas acontecerão de repente. Mas o contrário também. Tem muitas coisas boas que Deus está preparando, que elas vão acontecer de repente. Deus vai surpreender alguém aqui nesta manhã. Sabe coisas boas que você tem aguardado, amém, queridos? E quando essas coisas acontecerem de repente, não vai ser sorte, vai ser a preparação de Deus. Quando essas coisas acontecerem de repente, queridos, amém, elas não vão acontecer por acaso, elas chegarão na tua vida. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa manhã? Comece a se preparar, comece a estudar, comece a se preparar, comece a ler mais, comece a estudar mais, vai se preparando, porque Deus vai colocar coisas nas tuas mãos, Deus vai te colocar em lugares, Deus vai te colocar em situações. Pastor, eu tenho vontade de ir para fora do país estudar, que é um conselho, vai lá e tira o passaporte, já começa a se preparar, porque vai acontecer, meu irmão, vai acontecer, minha irmã. Pastor, eu estou orando por uma vaga, eu estou orando por uma oportunidade de emprego. Então é o seguinte, já começa a se preparar, já começa a ler sobre o assunto, já começa a se preparar, porque o de repente de Deus está chegando na tua vida, a porta vai ser aberta, a provisão vai chegar, o de repente de Deus chegará na tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Glória a Deus. De repente, surpresa, de repente, não esperava, de repente chegou aquela bênção. Quem recebe, diga amém. De repente aquela porta abriu, de repente apareceu oportunidade, de repente chegou para mim. Isso se chama trabalhar de Deus. Aconteceu com Jó, de repente para baixo, de repente para cima, de repente do negativo, de repente do positivo também. Chega e aparece e Deus prepara. O que aconteceu com Jó? Aconteceu as suas coisas. Quando a restituição chegou também de repente. A restituição de Jó chegou, sabe quando? Quando ele orava por esses amigos aqui. Ele faz Bildade, Zofar. Quando ele orava por esses amigos, a história dele foi mudada de repente. Mas a dor que ele passou, ela também chegou de repente. E a dor que Jó passou, ela foi uma dor insuportável. A dor, quando ela é insuportável, é aquela dor que a gente não aguenta. É aquela dor que a gente quer desistir da vida. A dor insuportável. Esses dias eu tive uma dor de dente, vou contei aqui para vocês. Insuportável, irmãos. Insuportável. A dor, quando é insuportável, é aquela dor que a gente perde o chão.
A dor, quando é insuportável, é aquela dor que a gente acha que não vai dar conta de administrar.